senhor presidente, na pessoa de quem cumprimento todos os nossos colegas vereadores, público que nos assiste aqui pessoalmente na Câmara Municipal, os nossos telespectadores que nos assistem pela TV Prevê, pela TV Câmara, que nos ouvem também pela Rádio Ouro Verde. Eu gostaria só, inicialmente, de fazer um complemento aqui, o vereador Sandro Bussola acabou de falar, e que, na verdade, acho que alguém já esqueceu. Em 2009, nós tivemos um acidente aqui grave na cidade de Bauru, e nós tivemos a infelicidade de perder 2 integrantes do Corpo de Bombeiros, em razão de uma tentativa de resgatar um corpo de um cidadão que estava fazendo uma manutenção de uma fossa lá no residencial, no Paineiras. O Paineiras, a exemplo do Santos Dumont, como foi dito pelo vereador Marcos de Souza, também não tinha uma rede de esgoto. E os moradores insistiam, né, que lá continuasse sendo a fossa séptica. E essa fossa, um cidadão foi lá fazer o reparo de uma casa, e essa fossa acabou desmoronando e matando esse cidadão. No afã de resgatar o corpo dessa pessoa, 2 bombeiros, um tenente e um sargento, foram tentar fazer o resgate desse corpo, e houve um novo desmoronamento, e acabou morrendo 2 integrantes do nosso Corpo de Bombeiros. Acho que foi o único momento da minha vida em que eu vi o bombeiro, toda uma guarnição do Corpo de Bombeiros, chorar, porque eles não conseguiam ter uma ação frente àquele caso que havia acontecido fatidicamente com 2 colegas. Isso foi em 2009. E se nós analisarmos um pouco, diante de tudo isso que eu acabei de falar, foi exatamente porque o bairro não dispunha de uma rede de esgoto. Então, esses casos mencionados pelo vereador Sandro Bussola é de suma importância e relevante para o nosso município, em que pese nós, após a audiência pública, por iniciativa do vereador Fábio Manfrinato, ter discutido e abordado o assunto no Vale do Igapó, e pelo que nós percebemos aqui, o presidente do DAI, ele disse da impossibilidade de fazer uma interligação da rede de água, né, com o município, ele explicou os motivos, mas nós também não podemos pegar e aceitar que um bairro como aquele, em que pese ter 500 ou 600 pessoas, continue à mercê. Eu acho que o poder público precisa sim, quebrar alguns paradigmas, superar alguns obstáculos e dar uma resposta àquela comunidade. Então, fica aqui o nosso pedido formal ao Executivo Municipal, que repense na sua decisão em relação ao Vale do Igapó, a Águas Virtuosas, a Quinta da Bela Olinda, ao Jardim Santos Dumont, que ainda são bairros que carecem de uma rede de esgoto. A primeira fala que eu vou mencionar aqui hoje, que já tinha programado, diz respeito às festas clandestinas. Nós aguardávamos hoje aqui um grupo de jovens, de pessoas, que representassem aquelas pessoas que aqui estiveram manifestando contra, embora tenha havido aqui muitos pronunciamentos de cunho ideológico, político, né? Mas, no fim, acabou sendo finalizado com uma proposta de ser apresentado aqui emendas aditivas ou supressivas ao projeto, até então, que se encontra em tramitação por essa Casa de Leis. Mas, ao que consta, pelo menos foi o que o nosso presidente Sandro Bussola nos disse, essas medidas ou essas emendas não serão apresentadas. Então, cabe a nós, vereadores, fazermos uma análise do projeto, se porventura entendermos que cabe alguma medida supressiva ou aditiva, para que o projeto possa ter o seu encaminhamento normal. Uma coisa é certa, isso é de fundamental importância, principalmente aos moradores do Jardim Panorama, da Vila Universitária, onde comumente nós temos as festas clandestinas realizadas em repúblicas. Outro assunto diz respeito ao IPA de Bauru. Nós tivemos aqui uma audiência pública, em que eu tive a oportunidade de manifestar, eu e outros colegas, e após a minha fala, infelizmente, teve uma pessoa que se manifestou
no público, aqui no público presente, e entendo o momento de intranquilidade naquela ocasião, e eu também peço desculpas ao cidadão se porventura eu tratei de forma mal educada, eu peço minhas desculpas, mas eu também não posso me calar diante daquilo que eu penso em relação ao IPA de Bauru. Nós, conversando com muitas pessoas aí durante esses dias, depois da audiência, é praticamente unânime que as pessoas entendem que o IPA de Bauru já deu a sua contribuição como regime de semiaberto, hoje CPP 3. Por quê? Porque a localização do Instituto Penal Agrícola hoje já está praticamente incrustada dentro do perímetro urbano. E fica muito difícil e muito perigoso e muito inseguro para as pessoas que moram naquela região terem o convívio com presos diariamente. Eu sei que isso a gente tem, nós temos que entender e compreender. Nós entendemos e compreendemos, só que quando tem uma fuga, a exemplo do que aconteceu, a cidade entrou em pânico. Então, o que nós defendemos é, sim, primeiro, nada contra os funcionários do Instituto Penal Agrícola, ao contrário, nós queremos que os senhores sejam mantidos na cidade, ponto. Proposta número 2, criação do Centro de Progressão Penitenciária 3, ao lado dos anexos do Centro de Progressão de Penitenciária 1 e 2, ou seja, temos a Penitenciária 1 e 2, ao lado poderia muito bem construir o CPP 3, ponto. O que nós faríamos com o nosso prédio do IPA? Poderia ser dado uma outra destinação. Não venho aqui defender uma escola de formação de soldados, porque talvez hoje não seja mais possível isso. Isso era pertinente e possível à época que eu estava à frente do comando. Não sei se hoje o atual comandante também pensa da mesma forma. Pelo menos esse é meu entendimento. Então, estamos aqui para defender que as pessoas sejam transferidas, movimentadas. Ao contrário, nós queremos que os senhores tenham seus empregos, mantenham suas famílias aqui em Bauru. Mas não podemos também ficar reféns e à mercê do Centro de Progressão de Penitenciária 3, a exemplo do que aconteceu recentemente, quando mais de 150 presos evadiram e causaram um pânico terrível e absurdo em nossa cidade. Eu lamento aquilo que uma das pessoas, um dos oradores disse, em que ele falou o seguinte, que mostrou os resultados obtidos junto ao CPP 3, dando a entender que o IPA é um paraíso. Olha, me desculpem, que paraíso que nada. Falar que lá não tem celular, falar que lá não tem droga, falar que não... Me desculpe, eu não aceito isso. Eu conheço o IPA, sim. Ele fez um questionamento e falou, para a reflexão dos senhores, quando que vocês foram lá pela última vez? Eu fui lá, sim. Eu fui 2, 3 vezes no IPA e conheço muito bem o IPA. O IPA não tem condições de abrigar presos. São 2 alojamentos com mais ou menos 600 pessoas convivendo dentro do mesmo espaço, em situações precárias. Está aí hoje uma declaração da doutora Rosângela, da UAB, em que ela ratifica exatamente o que nós estamos mostrando aqui, nós estamos defendendo. Então, me desculpe, se lá é o paraíso, que o senhor more lá, mas não deixe a população daquela região à mercê da violência. Outro assunto que eu gostaria de abordar, e já falei com o prefeito Gazeta, diz respeito à gratuidade do transporte público de 65 para 60 anos. O então vereador Roque, ele apresentou aqui um projeto de lei, e nós todos sabemos, eu quero que as pessoas que estejam nos ouvindo, que o projeto apresentado pelo vereador Roque é de suma importância e todos nós, vereadores, eu acredito que eu estou falando em nome de todos, defendemos a gratuidade de 65 para 60 anos, ponto. O que nós não aceitamos e que nós entendemos é o seguinte, é que a iniciativa do projeto não pode ser de um vereador. A iniciativa de um projeto dessa natureza, porque ela provoca impacto financeiro nos cofres da Prefeitura Municipal, deve ser de iniciativa do Executivo, ou seja, do Prefeito Municipal. E o Prefeito Municipal, hoje, já veio um ofício aqui, comunicando que ele vai encaminhar um projeto de gratuidade
do benefício do transporte coletivo para as pessoas com mais de 60 anos. E não tenha dúvida, eu tenho quase que certeza que aqui vai haver unanimidade na votação em votar favoravelmente. Isso vai acontecer no dia 6. Agora, se o prefeito está com dificuldade em relação às empresas, eu tenho uma saída para o prefeito. Senhor prefeito, Gazeta, fique tranquilo, o contrato com essas empresas vence em agosto. Se a dificuldade é tamanha, faça um novo edital, faça uma nova licitação e não prorrogue o contrato por mais 2 anos. Eu duvido que as empresas que, porventura, forem chamadas ao edital, à convocação do edital, não vão apresentar uma planilha que possa contemplar os idosos com mais de 60 anos, possam contemplar os estudantes, podemos aumentar o número de linhas, podemos incluir no nosso município até mesmo ônibus elétrico. Aproveite a oportunidade, prefeito Gazeta. Aproveite, e podemos fazer isso com menor preço e com outorga. O que é a outorga? É a vinda de dinheiro, de recurso. Podemos adquirir, oferir esse recurso para investimento em nosso município, seja na saúde, seja na educação, seja na pavimentação asfáltica. Muito obrigado, senhor presidente.